Eu conheci a Cristo, creio que desde o meu nascimento, através de uma família cristã e de duas mulheres muito fortes, incríveis, mulheres de fé, minha avó e minha mãe. Aí bebê me trouxe paz, me trouxe conforto, me trouxe o sentimento de casa. Eu passei muitas vezes aqui na frente da igreja e todas as vezes que eu passava, que era caminho do meu trabalho, eu dizia que um dia eu ia entrar. E eu tinha a sensação de que ia ser um divisor de águas na minha vida. E assim foi. Depois que eu conheci Jesus, que foi um processo longo na minha vida, com a participação de pessoas muito especiais, que dividiram comigo os seus testemunhos, e através delas eu fui tocada. Esse processo me fez uma pessoa melhor. A decisão do batismo, ela aconteceu por intermédio de várias situações, de várias pessoas que, ao conversarem comigo e mostrarem o quanto Jesus tinha feito na vida delas, eu acreditei que o mesmo seria comigo, que agiria da mesma forma, que seria da mesma forma. E assim foi. Eu me sinto hoje dando testemunho como se eu estivesse retribuindo a todos aqueles que dividiram o seu testemunho comigo, tocando também a vida de outras pessoas para que as mesmas tenham a oportunidade que eu tive. E me sinto em paz, me sinto no caminho certo. Adriana, você confirma que Jesus Cristo é o seu Salvador? Confirmo. Firmado em sua pública profissão de fé, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Especial demais poder participar de um dia como esse, onde nós presenciamos o testemunho público da Adriana Feijó, onde ela está dizendo para aqueles que estão ouvindo através dessa transmissão que o Senhor Jesus transformou, mudou a vida dela, mudou os objetivos, mudou os propósitos, e isso é que faz toda a diferença num momento como esse, num dia como esse especial, de demonstrar as ordenanças do Senhor como um real valor, com o real valor que elas têm. O batismo é algo que mostra aquilo que Cristo já fez no coração daquele que é batizado. E uma das coisas que eu mais gosto e nos leva a refletir é que por trás de cada batismo existe uma história. Existe uma história que foi transformada por aquele que um dia morreu na cruz para nos salvar, Jesus Cristo. E num momento como esse, nós temos a oportunidade de refletir um pouquinho a respeito daquele Jesus que morreu por nós e que nos deixou algumas ordenanças. E por isso, numa noite como essa, nós vamos refletir sobre o real valor das ordenanças. E o primeiro que eu quero falar é a respeito do batismo. A palavra de Deus começa a revelar em seu conteúdo várias pessoas que foram batizadas. Uma dessas pessoas que é destacada com relação ao batismo é João Batista, onde ele vinha através da palavra de Deus e pregava, anunciava o batismo de arrependimento. Marcos 1,4 diz assim: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse é o precursor do Senhor Jesus, que já estava anunciando que o Cristo viria. E aqueles que eram seus discípulos eram batizados e eram desafiados a serem batizados no batismo de arrependimento, arrependimento sincero. E logo depois a palavra de Deus começa a revelar que o próprio Senhor Jesus foi até João e também foi batizado. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado e em ti me agrado. Em algumas outras versões vai dizer: em ti me comprazo. E isso mostra que quando Jesus foi ali, foi para que se cumprisse aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. E depois nós vamos chegar num outro texto bíblico que vai trazer para nós uma recomendação, uma ordem, aquilo que Cristo nos desafiou para que nós pudéssemos cumprir.
E isso está lá em Mateus capítulo 28, nos versículos 18 a 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o texto da grande comissão. Esse é o texto que começa a narrar a Bíblia depois de que Cristo já havia sofrido a morte de cruz. Ele, antes de ser levado ao céu, na presença daqueles que o seguiam, deixam a recomendação para aqueles que seriam seus discípulos, para aqueles que seriam os novos discípulos. E ele, quando deixa essa comissão, essa ordem, ele está deixando isso para mim e para você. E essa é uma ordenança do Senhor Jesus. Agora, o que levou Cristo, antes de voltar para o Pai, deixar uma recomendação expressa na palavra de Deus a respeito do batismo? Na grande comissão. Ao decorrer do tempo, muitas pessoas têm olhado para o batismo de uma forma muito superficial, como um simples ato religioso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o batismo que o Senhor Jesus nos deixou é para que pudéssemos testemunhar publicamente algo que já aconteceu em nosso coração, que é a transformação, o entendimento, a compreensão de que Cristo um dia veio e morreu por cada um de nós. Nós sabemos que o batismo não salva. A palavra de Deus, ela é muito clara a respeito disso. Quem salva é o Senhor Jesus. Lá em Atos 3,19, a palavra de Deus diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Batismo apaga o pecado de uma pessoa? Não. O único que pode fazer isso é Jesus através do sacrifício dele, porque é necessário arrependimento. E para que esse arrependimento seja verdadeiramente expresso, ele precisa ser confessado. Então, arrependimento e confissão. O que é necessário para ser batizado? A palavra de Deus vai dizer que aquele que crer em Cristo, ele pode ser batizado. Marcos 16, versículos 15 e 16 diz assim: E lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Atos 8,36 diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha que água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe. Pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu uma ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Esse era um texto da palavra de Deus que mostra Filipe evangelizando aquele eunuco, falando do plano de Deus para a salvação, e aquele eunuco reconhece Cristo como Salvador e toma uma decisão de obediência. E ele foi batizado naquele momento. Quando nós paramos num dia como esse para refletir através das ordenanças, isso vai nos levar a olhar para o batismo como um ato de obediência a Cristo por aquilo que Ele fez a nós, e nós temos a oportunidade de testemunhar a respeito desse Senhor através da nossa vida. E o batismo, ele vai mostrar publicamente para as pessoas, que é a pessoa que está sendo batizada, a Adriana que foi batizada hoje, no momento em que ela tem o gesto de afundar as águas, que ela morreu para o mundo e ela ressurgiu para Cristo. Esse é o testemunho público que aquele que crê em Cristo pode dar através do batismo. E eu tenho uma pergunta para você que me ouve num momento como esse. Você já morreu para os pecados e teve um encontro com Cristo? Você já reconheceu o amor de Deus na sua vida? E aí eu tenho uma outra pergunta. Você já obedeceu à ordenança do batismo e já cumpriu isso na sua vida? Senão eu queria desafiar você a tomar essa decisão,
a buscar o seu líder de PGM, seu supervisor, o seu pastor, e dizer: pastor, olha, eu estou entendendo que como eu já creio em Cristo, eu quero testemunhar publicamente aquilo que Cristo fez na minha vida. Colossenses 2,12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E esse texto começa a narrar justamente que nós, quando entendemos e cremos de todo o nosso coração nesse Senhor, nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. E Romanos 6,4 diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida. E o texto de 2 Coríntios 5,17 que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não se deixe enganar, muitas pessoas querem os benefícios daquilo que Cristo fez, a salvação, a transformação, a nova vida com Cristo. Mas essas pessoas, às vezes, pela religiosidade e a falta de compreensão do verdadeiro significado do batismo, acabam por olhar para ele simplesmente como um ato religioso. Mas, na verdade, o batismo ele é muito mais do que isso. A palavra de Deus vai dizer que é a oportunidade que temos de anunciar que Jesus Cristo mudou a minha vida, que Jesus Cristo transformou e fez um marco na minha vida para que a partir deste momento que Cristo me transformou, eu me torno um discípulo do Senhor para anunciar as coisas maravilhosas que esse Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Por isso, não permita que o batismo seja visto por você simplesmente como um ato religioso. Eu queria desafiar você para que toda vez que você presenciasse um batismo, você tivesse a plena consciência de que por trás daquele ato existe uma transformação dada por Cristo na vida daquela pessoa. E isso transformou não somente a vida dela, mas vai transformar a história e a geração da pessoa que está vivendo aquele momento. E ela com certeza vai começar a desfrutar da paz que o Senhor pode dar, da certeza de eternidade, da convicção de que Deus está presente em todo o tempo e fará a diferença na vida dela. O batismo não é um simples detalhe, porque se fosse, o Senhor Jesus havia dito, mas Ele deixa isso como uma ordem, como uma ordenança, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma forma tão especial disso, com obediência sim, mas com muita gratidão por aquilo que Cristo fez na nossa vida. E fica aqui o meu desafio para você. Se você entende que um dia Cristo morreu por você e você se arrependeu da sua antiga forma de viver, não deixe para nenhum momento que a sua decisão de testemunhar publicamente que Jesus fez e o que Ele fará na sua vida, você possa usar isso como um marco na sua história, na sua caminhada e na sua jornada. Eu quero compartilhar um pouquinho agora a respeito de uma segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. A palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 26, ela começa a narrar uma cena que, para mim, particularmente, é uma cena muito especial. Jesus ele estava juntamente dos seus discípulos e eles estavam ali chegando numa cidade onde o Senhor pede para os seus discípulos procurar uma determinada pessoa para que preparasse ali a ceia do Senhor e que eles partilhassem juntos. Talvez os discípulos que estavam ali nem imaginavam o que estava por acontecer, mas aquele seria o último momento de uma refeição em que eles estariam partilhando juntos. E eu fico tentando imaginar a cena, de repente Jesus ali naquela mesa, juntamente com os seus discípulos, ele começa a abrir o coração. E eles têm um momento, eles já tinham uma caminhada juntos, já tinham sido presenciados tantos milagres, curas, libertação, perseguições que eles viveram, e eles estavam ali naquele momento partilhando, e de repente Jesus começa a falar a respeito de que um daqueles o trairia, que nós sabemos que foi Judas. Era um momento
onde Jesus abriu o coração para os discípulos e ele estava falando da necessidade que existia de que ele iria embora. E muitos ali não compreendiam. Eles estavam partilhando uma refeição como se fosse o último momento. E a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Era um momento único, era um momento especial, era um momento solene, onde eles estavam reunidos partilhando uma última refeição. Jesus sabia que seria a última refeição. E eu queria que você pensasse um pouquinho, se você estivesse à mesa com pessoas que você ama, amigos que você considera, talvez com a sua família, e você estivesse partilhando de uma última refeição com eles, e você soubesse que essa seria a última refeição, qual seria o assunto que você traria com essas pessoas que você ama? O que você falaria? Como você abriria o seu coração para essas pessoas? Quando eu paro para pensar nisso, eu me emociono, porque seria um momento praticamente de despedida, e era algo assim que estava acontecendo ali naquele momento com Jesus e os seus discípulos. E os versículos 29 e 30 diz, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus começa a dizer para aqueles que estavam próximos deles, íntimos dele, de que aquela ceia não seria a última. Verdadeiramente, poderia ser no tempo em que eles viviam, mas existia algo maior por detrás, que seria um dia a ceia na presença do Deus Todo-Poderoso. E eles terminam aquele momento com um ato de adoração. E eu fico tentando imaginar, eu sou uma pessoa que tenta muito de imaginar, e eu gosto de imaginar as coisas, e eu fico tentando olhar e vê-los com lágrimas nos olhos, abraços, apertos de mão, presença de Deus, adoração se manifestando no meio deles. E tudo aquilo estava acontecendo por algo que ainda haveria de acontecer, que era a morte do Senhor Jesus. Ele morrendo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundante. Logo depois desse texto, a palavra de Deus começa a narrar que Jesus saiu, ele foi entregue, traído, ele foi preso, ele foi agredido violentamente, injuriado, mentiram contra ele e o condenaram à morte e o executaram. Foi por causa de tudo isso que Jesus estava abrindo o coração naquela mesa com aqueles irmãos, partilhando naquela última ceia. E essa ordenança que o Senhor Jesus, ela precisa nos levar a essa reflexão daquilo que Cristo fez. Precisa nos levar para uma profunda reflexão. Por isso que ao participarmos juntos da ceia do Senhor, nós precisamos ter isso em mente, que o único propósito de nós estarmos fazendo isso é relembrando um sacrifício tão grande que Cristo fez pela minha vida e pela sua vida. E nós, ao participarmos juntos de um momento como este, nós estamos cumprindo a ordenança do Senhor. Mas para que essa ordenança tenha esse significado especial, ele precisa vir acompanhado do reconhecimento daquilo que Cristo fez. Durante muito tempo, talvez algumas pessoas tenham diminuído demais o valor das ordenanças, ao ponto quase de esvaziar o seu verdadeiro e real significado. Quando nós participamos
participamos da ceia sem percebermos o verdadeiro sentido que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos simplesmente participando de um rito religioso, vazio e sem sentido. A ceia é muito mais do que um rito religioso, uma atitude de religiosidade. Ela tem um significado e um símbolo eterno de que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, sangue precioso, foi para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. E quando nós compreendemos isso, nós estamos participando de um ato solene à mesa, juntamente com o nosso Senhor, aquele que morreu por nós, com esse significado. E no nosso coração começa a despertar um sentimento de gratidão, vindo da parte de Deus, para que nós possamos participar com esse sentimento de gratidão. Você que me acompanha, eu quero desafiar você para que nesse momento nós pudéssemos juntos participarmos da ceia do Senhor como obediência a essa ordenança. Talvez você já está aí com o seu vinho com pão. Se não tiver, você pode ainda ir lá pegar e nós vamos relembrar o sacrifício de Cristo e com muita gratidão, compreendendo que o amor de Deus faz parte da nossa vida e da nossa história e de que aquele sacrifício transformou a minha vida. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esse precisa ser um momento muito especial na sua vida. Eu queria que você tentasse imaginar aquelas cenas do sacrifício de Cristo através de tudo aquilo que Ele passou por mim e por você. E ao pegarmos hoje o cálice e o pão, nós vamos estar lembrando disso com um significado todo especial, de que nós reconhecemos sim o amor de Cristo por nós e nós estaremos participando desse momento com a convicção de que Deus está presente e, mais do que isso, com muita gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Cristo fez e tudo aquilo que Cristo tem feito nos nossos dias. Eu queria desafiar você a pegar do pão e nós vamos estar partilhando. A palavra de Deus diz em Mateus 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Vamos juntos comer o pão. A palavra do Senhor continua dizendo: em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Vamos juntos participar. Senhor, é com muita gratidão, Pai, que nós reconhecemos, ó Deus, num momento como esse, Deus, o valor da ordenança que o Senhor deixou. E é com muita gratidão, Deus, que participamos desse memorial, ó Deus, crendo sim, Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas em muitas vidas, ó Deus, em muitas histórias, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo e agradecemos pela oportunidade que, como família Tua, podemos participar de um momento tão especial como esse, da ceia do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito em nossa vida e em nossa história. Em nome de Jesus.
Amém. Nunca permita que este memorial, esta ordenança, venha perder o sentido e virar simplesmente uma mera prática religiosa na sua vida. Mas sempre ao participar, lembre do sacrifício de Cristo Jesus e faça com que esse momento praticamente fosse como o último que você estivesse participando junto da presença do Senhor em vida. A palavra de Deus diz lá em Mateus ainda: não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo com você no reino do meu Pai. Eu queria desafiar você a olhar para as ordenanças do Senhor e não simplesmente achar que são detalhes religiosos da sua vida. Não, muito pelo contrário. Que você possa aprender a olhar e a entender que por trás de cada um desses atos de obediência, existe a marca do sangue de Cristo e do amor de Cristo através das vidas. Hoje, quando a Adriana se batizou, ela estava dizendo publicamente que Cristo mudou a vida dela. E quando juntos participamos da ceia do Senhor, nós estamos relembrando a morte e o sacrifício de Cristo na cruz, pela minha vida e pela tua vida, e obedecendo às ordenanças que Ele, o Senhor, nos deixou. Quais são os desafios que o Senhor tem deixado para você numa noite como essa? Será que ao ouvir essa mensagem você está entendendo que você precisa rever as suas atitudes e dar o devido valor para as ordenanças do Senhor? É isso que o Espírito Santo de Deus está desafiando você? Ou talvez você que está ouvindo nessa noite o toque do Espírito Santo do Senhor é que você precisa testemunhar publicamente aquilo que Cristo já fez na sua história. E através do batismo você vai ter a oportunidade de testemunhar publicamente que Jesus Cristo mudou o seu viver, a sua vida, e ela trouxe um marco na sua história e você vai testemunhar publicamente a respeito disso. Agora, talvez você que me ouve, está ouvindo a respeito de batismo, de obediência às ordenanças e de ceia, mas você ainda não fez uma oração de entrega da tua vida completamente aos pés do Senhor Jesus. E eu quero desafiar você. Você que está assistindo esse culto, seja na sala da tua casa, no teu celular, no teu tablet, no teu computador, ou você que está ouvindo essa mensagem, eu queria desafiar você a perceber o quanto Deus te ama e através de uma oração entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Porque talvez você esteja cansado de viver uma vida solitária e hoje você está ouvindo aqui a respeito de um Deus que morreu, que enviou o seu Filho para morrer por você, para que você pudesse ter vida. E essa vida, mesmo que essa termine, continuará eternamente na presença do Senhor. Você quer fazer essa oração comigo? Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço o sacrifício de Cristo por mim, Deus. E eu peço perdão pelos meus pecados, ó Deus. E eu peço para que o Senhor Jesus venha morar no meu coração e que a minha vida possa ser cheia de alegria e da presença de Deus, com a certeza de que um dia eu participarei da ceia do Senhor no reino de Deus com o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, queria desafiar você a enviar um WhatsApp para esse número que está aparecendo. Talvez se você aproximar a tua câmera no QR Code, você vai ser levado a uma sala de Zoom. É um aplicativo que você vai poder conversar com um pastor que está lá para receber você e você vai ter a oportunidade de partilhar a respeito da tua decisão, do momento em que você está vivendo. E ele vai fazer parte desse momento tão especial. Que o Senhor Jesus possa verdadeiramente abençoar a sua vida e a sua história possa ter o marco, e esse marco da cruz de Cristo e do sangue de Cristo na sua caminhada. O desejo do meu coração é que o Senhor Jesus abençoe demais você e essa semana você possa, com muita gratidão no coração, agradecer tudo aquilo que Cristo fez e tem feito na sua vida, em nome de Jesus.